Boa noite a todos os amigos que acompanham o canal do IESE. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 20 horas, para fazer um estudo, continuar, na verdade, o estudo do livro do Augusto Cury. Mais 2 capítulos nós vamos estudar hoje, do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Eu sou a Amanda, mãe do Miguel, de 8 anos, e do Heitor, de 3 anos, e professora de História. Agradeço cada um de vocês por estar aqui conosco assistindo esse vídeo e convido a todos, se gostarem, que compartilhem nosso material, que curtam o nosso canal e se inscrevam no nosso canal do YouTube para receber as atualizações aí dos nossos vídeos. Nós publicamos vídeos às sextas-feiras relacionados à educação integral, no sentido da educação dos filhos, de alunos, e no sentido também da autoeducação. E é isso. Vamos lá então, pessoal. Os capítulos que nós vamos estudar hoje são 2. O capítulo 8, chamado Saber que ninguém muda ninguém, superar o ciúme e o medo da perda. E o capítulo 9, não elevar o tom de voz, nem criticar excessivamente. Então, esses são nossos 2 capítulos do estudo de hoje. No início do capítulo 8, Augusto Cury ele vai fazer uma discussão bem interessante a respeito do próprio pensamento. Ele vai pensar, vai escrever sobre a natureza do pensamento. E aí, vai falar para nós que o nosso pensamento é virtual, que é importante nós nos esvaziarmos de nós mesmos para conseguir nos colocar no lugar do outro, E aí ele diz assim, que se, por exemplo, psiquiatras e psicólogos interpretam a dor, é porque ela faz parte do outro, Porque o pensamento não é real, ele é virtual, é algo que o pensamento consciente é virtual. Se assim não fosse, nós não conseguiríamos produzir aí pensamentos sobre o futuro, sobre o passado, por exemplo. E aí ele fala que a escola muitas vezes asfixia nossos pensamentos. Quando, por exemplo, a gente reproduz aquele sistema fixo de hierarquia, por exemplo, enfileirando os alunos, a gente acaba promovendo nos alunos, mesmo sem querer, ainda que sem querer, talvez mais timidez, bloqueando o debate de ideias por essa organização aí que a gente acaba fazendo. Então, isso acaba bloqueando o pensamento, acaba prejudicando. E ele também nos lembra o quanto nosso cérebro, nossa capacidade de reconstruir e construir a todo momento, a nossa plasticidade, que faz parte aí do Homo sapiens, Essa liberdade criativa que nós temos, que é fascinante, que é muito fecunda. Então, ele vai nos trazer nesses 2 capítulos algumas das regras, dando continuidade àquilo que a gente vem falando, mostrando essas regras e falando um pouquinho de cada uma. A partir dessa reflexão sobre o pensamento, ele vai nos dizer que então, dessa forma, ninguém muda ninguém. E que pior, que a gente tem um potencial para piorar os outros. Ninguém muda ninguém, mas temos o potencial de piorar os outros. É isso que ele nos diz na 9ª regra. Por que ele diz isso? Ora, se o pensamento é virtual, a gente não consegue mudar a emoção da outra pessoa. Por que eu não consigo mudar ninguém? Porque eu não consigo adentrar essa emoção da outra pessoa. Mais que isso, eu não consigo adentrar o pensamento da outra pessoa e reler, modificar, transformar aquelas janelas killer que a gente vem falando, Aquelas janelas killer da memória. Eu também não consigo fazer isso. Também por conta de que ninguém muda o eu, dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então, sendo assim, o que é possível? É possível que a gente estimule, que eles sejam os autores das próprias histórias.
que a gente sirva de modelo, de exemplo, de vivências para eles, mas não que a gente modifique o outro, né? E tantas vezes temos ouvido isso, que o único que nós somos capazes de modificar, né, é a gente mesmo, a gente não consegue modificar ninguém, né? O outro é que detém esse poder de se modificar. E aí o Augusto Cury explica isso, por esses 3 motivos. A gente não consegue acessar a emoção da outra pessoa, que é real, né? É uma emoção real. A gente não consegue acessar essas janelas killer que o outro tem, para relê-las, para elaborar essas janelas killer, para refazer, né? Transformá-las em janelas light. E também a gente não consegue mudar esse eu que está presente ali no outro. Então, Amanda, diante disso, o que o Augusto Cury diz ser possível? É possível que a gente estimule, conduza para que eles reciclem, né, esses materiais aí dentro deles, esses conteúdos. E aí, então, né, ele nos diz que o pensamento é algo muito solitário e que a partir do pensamento, né, que é esse pensamento virtual que ele trata lá no início do capítulo, né, ele fala da questão de que como nós temos, né, toda essa profundidade, esse pensamento, essa solidão dentro de nós, a gente acaba com isso, o que ele chama de tendo um tipo de ansiedade que ele chama de ansiedade vital, que é saudável e que nos faz construir relacionamentos, né? Então acho que isso é um outro ponto importante. E aí nessa 10ª regra de ouro, né, depois que ele fala que a gente não muda ninguém, ele diz na 10ª regra de ouro que a gente precisa superar o ciúme, o medo da perda, né? Porque o medo da perda, segundo ele, né, e a gente também conhece isso em outros autores, né, acelera a perda, na verdade, porque toda pessoa que é bem resolvida, ele diz que essa pessoa ama, né? E aquelas pessoas mal resolvidas tentam controlar, né? Então, amar e controlar. Precisamos refletir também a respeito do sentido disso, né? Então, quando a gente tenta controlar alguém, quando a gente tenta, inclusive, gerar mudanças no outro, aquilo que ele já aponta ali na regra anterior que não é possível, a gente vai tentando gerar essas mudanças, muitas vezes até com crises de ciúme, tanto em relação a filhos, como parceiros, né? Então, crises de ciúme, elevando o tom de voz, criticando, sendo repetitivo, ou seja, cada vez que a gente tem, né, uma crise dessa aí de ciúme e fazendo todas essas coisas aqui que eu apontei, na verdade a gente está distanciando a outra pessoa, né? Tanto filho como parceiro, qualquer um. Isso, na verdade, vai acelerar a perda, né, daquela outra pessoa. Porque cada vez que eu faço isso, que eu estou criticando insistentemente a outra pessoa, eu não vou conseguir mudá-la, porque com essa crítica eu não estou adentrando o eu da outra pessoa para alterar aqueles conteúdos. Na verdade, eu estou cansando essa pessoa, ou pior, eu estou abrindo janelas killer novas nessa pessoa. E então, quando a gente produz isso repetidamente, né, eu critico muito o meu filho, eu faço inúmeras cenas de ciúme, ou em relação ao filho, ou em relação ao marido, à esposa, enfim. Eu estou, na verdade, fazendo com que a memória arquive, né, e abra janelas killer, janelas muito negativas, ruins, né, para esse crescimento. E aí ele nos coloca que o ciúme nada mais é do que a saudade de mim mesmo, né? Então, quando eu acabo perdendo a conexão comigo mesma, a autoconfiança, uma baixa autoestima, me faz caminhar para essa questão do ciúme. Então, é preciso que a gente repense isso também, né? A prática disso no dia a dia. Os casais ciumentos, por exemplo, asfixiam a autoestima dos filhos, né? Porque nesse movimento de cobrança, atritos frequentes no lar, esse lar vira um inferno emocional. É isso que ele chama, né, no livro. Então, cada vez, né, cada momento, cada briga dessa, eu tô
abrindo nessa criança que está ali presenciando tudo aquilo, essas janelas killer, né? E mais, no outro que está ali comigo, que está compartilhando, né, comigo a vida ali, e que eu estou criticando excessivamente, ou então tendo altas crises de ciúme. Uma outra faceta dessa questão do ciúme, desse medo da perda, né, é também de pais com filhos, né? Quantas vezes a gente já observou pais que acreditam que os filhos não dão a atenção merecida por eles, né? E também compõem aí, né, protagonizam cenas de ciúme em relação aos filhos, pequenos ou depois de crescidos ainda, né? E chamam os filhos de ingratos, mal agradecidos, né, injustos, enfim. Então essa é uma outra postura que só vai afastar o outro de nós, né? Então essa cobrança do outro é a melhor forma, segundo o autor, de perder o outro, né? Essa cobrança excessiva. Ninguém gosta, né, de ser cobrado, a gente também não gosta, então não façamos, né, com o outro. E aí também ele aponta uma outra situação interessante, que os adolescentes têm vivido muito nessas cenas de ciúme, essas intensas crises de ciúme, principalmente nas redes sociais, né, tentando controlar o namorado ou a namorada, né, eles exigem que esse namorado, essa namorada responda automaticamente para eles, né, rapidamente, imediatamente, e quando isso não acontece, tem uma sensação muito grande de vazio, de abandono, ou seja, né, essa questão do autocontrole está perdida ali, né? E a gente vê muito também essa questão dessa dificuldade em lidar com as frustrações. Às vezes o fim de um relacionamento chega a custar a própria vida de um jovem, né? O jovem se suicida, enfim, põe fim à própria vida por conta de uma frustração, né? O ciúme, por exemplo, dentro de um relacionamento, ou o fim, término de um relacionamento. Então, ele nos lembra o seguinte, que o amor nasce nos solos da liberdade, sempre, que a gente tem que ter isso em vista. E então, pensar nessas duas situações anteriores, né? A do ciúme excessivo, que acelera a perda, e a questão de que eu não mudo ninguém a não ser a mim mesmo. E que pior que não mudar, às vezes eu ainda dou exemplos negativos e abro janelas killer no outro, né? Então eu preciso repensar, olhar com mais carinho essas questões também, essas duas regras aí do capítulo 8. No capítulo 9, chamado Não elevar o tom de voz nem criticar excessivamente, na 11ª regra de ouro, ele diz, né, não gritar nem elevar o tom de voz. Ele nos diz que quem impõe, né, seja professor, seja pai, esse que impõe, ele não atrai ninguém, ele não consegue convencer ninguém, né? Ele vai impor por meio de um autoritarismo, mas ele não vai consolidar a sua autoridade junto ao outro. Pior, né? Pior que isso, quando eu grito, quando eu tento me impor, eu vou acabar gerando janelas killer naquele outro. Ele pode reagir de duas formas, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. As pessoas calmas, né, muitas vezes também podem ter um ataque ali, um rompante de raiva, justamente porque detonam, né, no gatilho da memória, aquela história de fecha o circuito e aí eu começo a acessar essas janelas killer e aí eu tenho um ataque de raiva. Então, isso também pode acontecer. E ele nos diz o quanto isso é prejudicial. Ele fala, inclusive, né, que o silêncio de uma casa, o que não tem nada a ver com as brincadeiras, né, e tudo mais, mas o silêncio no sentido, assim, da organização, né, do trato ali nessa casa, tem a ver com o nível de maturidade emocional das pessoas que ali estão, né? Então, desses pais, principalmente. Então, esse nível de harmonia tem a ver bastante com isso. E que filhos, alunos muito agitados, muitas vezes espelham os próprios educadores, né?
E reforça que não é por meio de violência, gritando, né, com o outro, que a gente vai conseguir convencê-lo de algo, ou pior que isso, né, mudar algo nele. Não é dessa forma que a gente consegue educar de uma maneira nobre, né? E então, quando a gente acha, né, que isso é um tipo de educação, a violência, esses gritos, né, esses ataques de raiva, ele nos alerta que a gente com isso só consegue gerar mais janelas traumáticas no outro. Quando a gente faz isso, né, quando a gente eleva o tom de voz, grita, tem aquele rompante de raiva, né, que todos nós somos seres humanos, estamos nesse caminho, na busca, né, estudando para realmente tentar fazer diferente, pôr em prática, o outro pode ter duas reações aí, né, em relação a isso, a esses gritos. Ou ele se intimida, ou a gente estimula nele o contra-ataque. Então, quem é professor sabe bem isso, né? Em sala de aula, se o professor tiver uma postura um pouco mais forte, ou até esses gritos, né? A tentativa da imposição de autoridade, né? Tento impor minha figura, né? Utilizando esse autoritarismo, o que vai acontecer? Ou o aluno recua, se intimida, ou muitas vezes, o que é perigoso, né? Que a gente ainda perigoso para o professor até em termos físicos, né? Ele contra-ataca, ou respondendo, ou às vezes até indo para cima do professor. Mesma coisa com filhos, né? Ou eles se intimidam, se recolhem, né? E guardam ali de diversas maneiras aquela experiência, ou às vezes eles até vão para o contra-ataque. Bom, então ele nos propõe colocar limites de uma maneira diferente, né? Buscar formas inteligentes de corrigir, sem ser por meios apelativos, como o grito, né? E tudo mais, essa tentativa de imposição por meio da violência. Nós já tratamos em vídeos anteriores algumas dicas que ele dá para essa questão dos limites também. Né? Então, se você não viu, volte aí nos vídeos anteriores dos estudos, que a gente tem também um só dedicado a esses limites, falando da birra e outras tantas coisas. Então, essa forma agressiva de orientar, de tentar educar, de tentar corrigir, né? Que isso não educa de fato, passa a transformar aquele ser que está ali para ser educado, ele diz num homo bios, que é o homem instintivo, que reage, né, àquilo. Então, ou ele se intimida, ou ele parte para cima. Então, isso é muito preocupante, por isso a gente precisa repensar mesmo essas nossas posturas. Para sair disso, como é que a gente sai disso? Utiliza a pergunta, né, ao invés de apontar o dedo, criticar excessivamente, né? Tudo aquilo que a gente já viu que não vai ser frutífero, né? Como que eu vou utilizar essa pergunta? Bom, fazendo aquela criança, aquele jovem refletir sobre o próprio comportamento. Então, o que você pensa dessa reação? O que você acha dessa postura? O que você acha dessa atitude que você acabou de ter? E aí, né, com habilidade, conversando, encaminhando isso de uma maneira a despertar no outro a reflexão sobre aquilo e não impor, né, castigos, posturas aí para que ele simplesmente acate, porque isso não educa, né? Isso faz ele simplesmente fazer, mas em um outro momento ele vai voltar a fazer do jeito dele, porque aquilo não está interiorizado, ele não descobriu sentido naquela postura, né? Então isso é importante, levar essa criança, esse jovem a pensar a consequência desses atos dele, sempre, né? A partir daquilo que eu faço, qual a consequência que isso vai me gerar? Isso é um outro ponto. O que pode mudar, né? Aquilo que a gente falou, o nosso exemplo constante no lar ou na escola, nos espaços que a gente ocupa, né? Junto com aquele ser que está ali a ser educado. Uma outra questão que Augusto Cury também propõe nesse capítulo, né, é que ele considera um crime, né, educacional os pais que não têm paciência, inclusive com as mulheres, né, com as mães ali e vice-versa. Por quê?
ele fala o quão prejudicial é quando a criança, o jovem que está ali, percebe, né, essas duas figuras importantes para ele, aliás, as figuras que ele mais ama, se degladiando, aumentando o tom de voz, né, enfim, criticando o outro. Então, isso para a criança é muito prejudicial, né? Então, ele nos chama atenção para a gente tentar, sempre que possível, né, falar com bastante gentileza com aqueles que nos cercam. Inclusive, quando as crianças têm essas posturas que a gente considera inadequadas, né, atitudes inadequadas, chamá-las para reflexão, né? Claro que tudo tem a idade pertinente disso, né? Mas sempre que possível, né, adequando essa idade, idades mais lúdicas, explicando e tudo, que necessitam, né, desse lúdico, mas chamar essa reflexão e falar com gentileza. Lembra da outra técnica, da técnica de teatralização da emoção? Essa também é uma técnica boa para ser utilizada nesses momentos. Ele nos coloca também a importância, né, de quando isso acontece na escola, tentar chamar o aluno, né, pelo nome, trazer também para ele, né, essas reflexões, essas perguntas, para que ele repense as posturas. Com isso, eu estou abrindo o circuito da memória, eu estou gerando janelas light naquele ser. Eu não estou simplesmente apontando o dedo, criticando, reprovando e tudo mais. Essa crítica, esse apontar o dedo, tudo isso recorrente vai abrir essas janelas killer, prejudiciais aí para a educação daquela criança. Como que as nossas palavras, né, vão fazer eco se a gente não consegue gerir a nossa própria emoção? Ser indelicado, gritar, apontar falhas, nos irritarmos com muita facilidade, perder a paciência, né? Utilizar o nosso tom de voz para intimidar. Como é que a gente vai conquistar? Como é que essas palavras vão fazer eco no coração? Que é lá que a coisa começa a mudar, né? É quando eu sensibilizo, é quando eu consigo chegar nesse ponto no coração. Então, precisamos repensar um pouquinho dessas posturas e não sermos apenas manuais de regras para os nossos filhos. Nós precisamos ir além disso. E aí, para encerrar, na 12ª regra de ouro, para encerrar o vídeo de hoje, ele nos chama a atenção para que nós não critiquemos nem humilhemos, que também segue nessa linha disso que a gente está falando. Quando a gente critica excessivamente, a gente está achando que por meio dessa crítica a gente tem uma ideia doentia de que a gente vai transformar o outro. E não vai transformar com essa crítica, né? Essa crítica, quando eu sou essa metralhadora de críticas para com aqueles que estão ali, né, no dia a dia comigo, eu estou apenas gerando neles alguns problemas, né? Se for uma criança, bloqueando a ousadia dessa criança, debelando a capacidade dela de correr riscos, de lutar pelos próprios sonhos. Então a autoconfiança vai lá embaixo, né? Autoestima. Então isso é muito complicado. Precisamos repensar. E aí, para terminar, ele traz um exemplo muito interessante, né? Do homem mais inteligente que já existiu, que ele diz que é Jesus, certo? Ele diz que Jesus, o melhor gestor das emoções, né? Ele tinha ali muitos alunos que tinham muitos problemas, que o decepcionavam todo dia, né? Então ele fala de Pedro, que era hiperativo e inquieto, João, que era bipolar, Mateus, que era corrupto, Judas, dissimulado, Tomé, paranoico, né? Então ele dá aí esses adjetivos aí para os apóstolos, né? E aí ele diz o quê? Que essa dor de Jesus e a traição que ele sofreu também foi utilizada por ele para criar janelas light nessas pessoas, nos seus educandos, vamos dizer assim. Ele utiliza técnicas de gestão da emoção para que essas situações, essas experiências difíceis que ele viveu, fossem ensinamentos para o próximo. Então, pessoal, quando a gente parar, né, de utilizar os nossos pensamentos
como sendo aí um bisturi, né, nas pessoas, né, essas nossas críticas excessivas, as coisas tendem a se dar de uma maneira diferente na educação dos nossos pequenos. Quanto mais a gente continuar criticando, ficando irritado, né, perdendo a paciência, tudo isso vai cristalizando e não vai modificar o comportamento deles que a gente está reprovando. Na verdade, vai cristalizar esse comportamento. Então, as regrinhas de hoje foram essas. Espero que tenha sido útil o vídeo, que vocês tenham gostado. E até o próximo estudo. Até mais!